público. Tá na boca do povo? Parou a cidade? Os assuntos que estão bombando são destaque agora no Em Pauta. Muito bem, são 19h47. Você está sintonizado na Rádio Clube 98, a marca da informação. Chove forte em Patos de Minas. Mas você, já até para tranquilizar a população, fique tranquilo. Se chove forte em Patos, não impacta na cheia do Paranaíba em Patos, mas sim de Patos para baixo. Então fique tranquilo. Tem muita gente mandando mensagem para mim aqui no WhatsApp da Rádio Clube 98, fique tranquilo. Se chove lá na cabeceira, aí é que tem que se preocupar, tá bom? Mas fique tranquilo. Então, sexta-feira esse programa foi quente, foi picante, rapaz. Sexta-feira a coisa foi polêmica, porque prefeito de Carmo do Paranaíba se irrita com cobranças, xingou, gerou revolta e se defendeu. Isso aconteceu na sexta-feira e durante todo o fim de semana a entrevista repercutiu e muito em Carmo do Paranaíba. A população de Quintinas está revoltada e essa revolta se expandiu até para a sede do município, que é Carmo do Paranaíba. Mais uma polêmica envolvendo o prefeito de Carmo do Paranaíba, César Caetano de Almeida, circula pelas redes sociais. Áudios divulgados em um aplicativo de mensagens revelam a exaltação do prefeito, Dr. César Caetano, ao se referir a munícipes que cobravam uma manutenção mais efetiva por parte da prefeitura na recuperação dos estragos causados pelas chuvas. Nos áudios, é possível perceber que o prefeito de Carmo do Paranaíba afirma que a oposição tem atrapalhado o seu governo e causado diversos transtornos. Palavras de baixo calão têm causado indignação e revolta. Eu peço a você agora que a criança que estiver próxima ao rádio, você a retire, porque a gente vai reproduzir os áudios que estão circulando nas redes sociais. Esse filho da puta desse Leandro aí é o seguinte: esse inferno já me desrespeitou 2 vezes. Eu recebi esse inferno desse filho de uma égua ontem, ou anteontem, não sei, na prefeitura. Recebi esse desgraçado igual recebe homem. Aí ele começou a mandar umas fotinhas que na Lagoa Formosa tava arrumando estrada. Eu falei, muda pra lá, pega essa empresinha fuleira sua e põe pra lá. Eu tô cagando pra você. Então, infelizmente, o povo tá acostumado de prefeito que alisa. Prefeito que, nossa, menino, vem cá. E eu não tenho paciência com isso. Mandei ele tomar no cu, mande de novo e fala outra vez. Eu tô te gravando. Falei, mesmo? Então vai pro meio do inferno, vai tomar no seu cu. Falei mesmo, infelizmente é assim. O povo tá acostumado a ser alisado, a ser bajulado, e eu não tenho paciência com isso. Mandei, mando e mando outra vez, não tem jeito. Daniel, isso aí é o tal prefeito do Carmo, doutor César, chama ele de doutor lá, mas não tá com nada. Fui na prefeitura terça-feira, tô procurando com o deputado, disponibilizando recursos na região. A gente tá fazendo uma campanha lá de arrecadar R$100 mil para ajudar o município. E hoje podia estar arrumando a estrada e ele dormindo. Aí fui mandar uma mensagem pra ele me ligou e me xingou, colocou abaixo cachorro. Falei, não, você tem que xingar pessoalmente aí. Cachorro amarrado não morde, não. Vem cá nos quintinhos pra você me xingar. Não quis vir de jeito nenhum. Rastador de bagaço, entendeu? Nega à toa. Você é um tal prefeito rastador de bagaço. Coçador de poodle. Você é o tal prefeito coçador de poodle. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vou falar rasgado. Essa desgraça desses filhos da puta desse povo, perdeu essa desgraça de política, aí fica desse jeito aí, ó. Que isso? Eu tava agora, tô chegando no Carmo, tô na estrada ainda. Eu tava agora com o vice-governador pra tentar arrumar a desgraça daquela estrada, daquele bando de fé da puta daquele lugarzinho. Então, deixa falar. A vontade que dá é pegar todas as máquinas de lá e trazer tudo pra cá. Mas aí você vai meter o ferro em que não tem nada a ver com a história. Então, deixa a hora certa de falar, porque esses fé da puta que perdeu política vai chegar. E esses infernos, nem homem pra botar o nome direito, eles dão conta. Então é isso, sabe? É gente que não dá conta, perdeu a política e não sabe o que fazer com esse negócio agora. Entendeu? Agora, se aquele bando de vagabundo, fé da puta daquele inferno daquele lugar, tiver achando que nós vamos arrumar a estradinha desde hoje para amanhã, infelizmente não vai. O governador nem previsão de dinheiro tem agora. Então, se aquele povo quiser ir cagar numa latrina mais arrumadinha, eles têm que passar lá pelo Arapuá. E aí rezar para não chover, porque aqui no Carmo é assim. O Carmo chove, os outros lugares não chove. É só aqui que chove. Então, se esse povo quiser cagar num lugar mais arrumadinho, eles vão ter que passar lá pelo Arapuá, senão eles não vão dar conta. Então, infelizmente, o povinho de lá é um povo que quer tudo para ontem. E política, infelizmente, não é assim.
Então eu tenho a grata satisfação de fazer o seguinte: eu ganhei 2 eleições em cima desse bando de vagabundo. Esses ladrão filho de uma égua roubou essa cidade 12 anos. 12 anos. E isso eles não dão conta de falar. Entendeu? Aqui no Carmo, daqui um mês não tem nenhum buraco, é só não chover mais. Estrada do município, daqui um mês e meio, tá tudo arrumadinho. Aí eu vou guardar esses áudios pra enfiar na cara desses vagabundos. Pode ficar tranquilo que o troco vem. E esse é o trecho do áudio do prefeito de Carmo do Paranaíba que está circulando pelas redes sociais. Ainda na sexta-feira, o prefeito de Carmo do Paranaíba participou conosco aqui do programa De Tudo Um Pouco. E daqui a pouquinho a gente reproduz essa matéria, a conversa que aconteceu com o prefeito de Carmo do Paranaíba, porque eu vou dar boa noite para o vereador, o Múcio, que está aqui no estúdio conosco. Veio de Carmo do Paranaíba, muita chuva na estrada. Obrigado, Múcio, por ter aceito o convite a vir participar aqui conosco para a gente poder comentar a respeito desses áudios e algumas alegações do prefeito. O senhor até me atentou, me informou depois, algumas alegações do prefeito. Por que eu digo alegações? Porque os documentos mostram fatos diferentes e o Múcio me apresentou esses documentos, e para você que está assistindo a gente pelas redes sociais, daqui a pouquinho você também vai poder assistir por lá. E também está comigo aqui no estúdio, ele que me auxilia nas entrevistas, professor Brás Paulo, que já se inteirou do assunto e vai participar também conosco. Boa noite, vereador Múcio, e boa noite, professor Brás Paulo. Boa noite, Matheus. Boa noite, vereador Múcio. Boa noite, Matheus Alves. Boa noite, Brás Paulo. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês, né? Ter esse espaço aqui aberto para a gente, muito importante, para a gente esclarecer a população, né? As verdades, e não deixar somente uma versão que foi falada aqui como sendo a verdade da nossa cidade. Hoje, esse momento aqui pra gente é muito importante, pra gente mostrar pra população, mostrar a verdade. E eu não tô aqui, Matheus, pra fazer julgamento de quem tá mentindo, de quem é bom, de quem é ruim, não. Eu vou mostrar a verdade e deixar a população julgar, porque ninguém melhor do que o povo para julgar os políticos. E eu sou um político e gosto de ser julgado pelo povo. Ô, Matheus, tem um detalhe importante, eu até conversei com o vereador Múcio aqui antes de entrarmos no ar. Caso durante a nossa conversa o prefeito, Dr. César, né, não sei se ele está nos ouvindo, mas vai que tem um partidário, alguém, né, que é próximo ao prefeito, ele queira usar da nossa linha telefônica para participar da conversa num determinado momento, é muito bem-vindo. A gente sempre dá essa questão aí do contraditório, e você pode falar no ar o telefone que seria esse, caso o Dr. César queira participar. 3818-1798. 3818-1798. E desculpa te interromper, Matheus, mas será uma honra se o Dr. César vier participar com a gente, porque aí a gente pode esclarecer para a população toda a verdade, né? A gente pode expor os dois lados. Seria muito bom que o Dr. César entrasse na linha e participasse conosco, porque aqui a gente não tem interesse nenhum de enganar ninguém. Bacana. Então a nossa audiência hoje, regional e particularmente no Carmo, ela cresceu bastante. É um caso para nós em Patos inusitado, mas parece que não tão inusitado para quem é carmense. Outros casos assim já aconteceram, doutor Múcio? Então, Brás Paulo, sim, atitudes despóticas, atitudes ditatórias do prefeito, elas vêm acontecendo ao longo do tempo, desde quando ele tomou posse no primeiro mandato, né? Devido a isso, ele brigou com vários parceiros políticos, saiu do partido, foi colecionando inimigos e formou um grupo que conseguiu se reeleger, mas as atitudes dele nunca mudaram. E agora tomou publicidade, né? E veio à tona por ele mesmo. Ele confirmou, renovou que fez e faz e bate no peito como isso sendo uma virtude. Eu não entendo, mas chegou ao conhecimento público. Então, agora as pessoas estão tendo realmente o conhecimento de quem é o prefeito que está governando nossa cidade. Vereador Múcio, você entende que nós estamos falando de uma quebra de decoro ou não é para tanto? O Brás Paulo, no meu entendimento,
com certeza sim é uma quebra de decoro, né? Essa quebra de decoro está capitulada na nossa Lei Orgânica Municipal no artigo 89, inciso 10. É um ato incompatível com a dignidade do cargo de prefeito, né? Um prefeito se dirigir a um cidadão, qualquer que seja ele, diminuindo, humilhando, xingando ali os seus familiares com palavras da forma que foi reproduzida, sem dúvida não é atitude digna de um chefe, de um líder, de um chefe de executivo. Então, na minha visão pessoal, com certeza houve uma quebra grave. Mas destacando aqui, Braz Paulo, perfeito, que esse já é o 4º inciso dessa lei que o prefeito viola. Porque o nosso artigo 89 da nossa lei orgânica, ele fala das infrações político-administrativas que podem ser cometidas pelo prefeito. São 10 incisos, mas um deles é não comparecer a convocações da Câmara Legislativa, quando feitas a tempo e a hora. A Câmara já convocou o prefeito e ele não compareceu, afrontando a lei. Também descumpriu a lei orçamentária do ano passado em não executar as emendas impositivas, que era o programa Mata Burro para Todos, infringindo outro inciso deste artigo que eu citei. Infringiu também outro inciso, que era não tomar as providências devidas para cuidar dos bens públicos, no caso do campo de aviação, onde o prefeito, sem autorização legislativa, deixou que empresários utilizassem uma área pública para atender as empresas ali. Não estou falando que isso não pode ser feito, mas existe um meio legal de ser feito. Faltou o rito. Então, também... Em Patos de Minas existe um rito próprio, onde empresários são parceiros do aeroporto aqui. Isso. Inclusive, isso passou pela Câmara. Eu era vereador à época. Exato, Braz Paulo, é isso que teria que ser feito. Se houvesse uma autorização legislativa, nenhum problema, mas não havia, e havia ali uma ilegalidade também. E agora, por último, o quarto inciso que ele descumpriu, que é a violação, né, a atitude com a dignidade do cargo, que é a que a gente chama de quebra de decoro. Então, assim, o prefeito, ele vem agindo, né, afrontando a lei já há muito tempo. E uma hora o povo não suporta mais, que ao que parece é o que está acontecendo neste momento. Múcio, para clarear para as pessoas, nem todos conhecem Carmo. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de trabalhar em Carmo do Paranaíba, fui professor lá por um tempo, e conheço Quintinos. Se eu estiver errado, me corrija. Quintinos, em termos políticos, até onde eu sei, ele é importante na hora da construção de uma chapa, na hora de eleger vereador, e busca sempre ter uma participação mais presente e forte nas decisões que são tomadas no Carmo, porque é, até onde eu sei, um distrito, digamos assim, que produz muita riqueza. Se eu tiver errado, você me corrige. E recebi uma informação aqui que o atual vice, ele seria de Quintinos. Isso procede? Uma vez sendo de Quintinos, como é que ele se posicionou? O vice já se posicionou, não se posicionou? Ele está aguardando a Câmara Municipal, está aguardando alguma outra questão? Qual é a sua percepção disso? E se eu falei alguma coisa errada, por favor, me corrija. Ô, Braz Paulo, você falou tudo, nem vou precisar repetir, mas destacar, Quintinos tem um grande peso na nossa cidade. Quintinos é um distrito que tem a empresa, essa Agro Quintinos, onde o gerente Leandro foi ofendido. É uma empresa que gera muita receita para a cidade, dá muito emprego, tem um grande peso na cidade. Nós temos em Quintinos também uma sede da Tirolês, que é uma empresa também muito forte, além de vários produtores rurais que geram renda, que gera desenvolvimento para a nossa cidade. Tamanha a importância de Quintinos, que esse asfalto que liga Carmo a Quintinos, ele foi priorizado pelo governo do estado, porque houve essa visão da importância que Quintinos tem ali na nossa região. O vice-prefeito, hoje, que é o Zezé do CG, é de Quintinos, é um líder político lá, e até o momento eu não sei do posicionamento dele, porque ele não publicizou. Ele não tuitou nada, não deu nenhum posicionamento. Mas interessante, Braz, muito interessante, porque naquelas falas do prefeito,
Ele cita o próprio vice-prefeito dele, ele acusa ele de ladrão, quando ele diz que esse bando de não sei o que lá roubou essa cidade nos últimos 12 anos. Essa acusação, ela atingiu o vice-prefeito atual. Por quê? Porque nos últimos 12 anos, o vice-prefeito, ele era vice-prefeito também na gestão do João Braz. Ele era vice do João Braz. E ele participou da gestão naquele momento. E foi acusado pelo próprio prefeito, parceiro dele hoje. Então, assim, a gente ainda não entende o porquê que ainda não houve um posicionamento, né, uma manifestação pública do vice-prefeito, porque ele foi ofendido, além de todo o distrito ter sido ofendido. O vice-prefeito é de qual partido, por gentileza? PSDB. Perfeito. Então, assim, a ofensa foi geral. O prefeito tentou, né, criar um discurso, que eu digo aqui que é furado, dizendo que dirigiu aquelas palavras ofensivas à oposição, o que não é verdade. Nós temos que deixar claro que eu fui a Quintinos, conversei pessoalmente com o Leandro, que foi que é o gerente da Agroquintinos e que foi o... É ele que estava cobrando do prefeito. O que exatamente? É uma estrada de acesso? É uma estrada para os produtores rurais? O pessoal aqui de Patos também, quando fala estrada rural aqui, o pessoal arrepia a nuca, né, Matheus? Não tá fácil para ninguém. Nós estamos esperando o pessoal, inclusive, só para fazer um recorte nessa fala, para não dizer que a gente esquece. Aonde aí a estrada estiver sendo arrumada, que estiver bacana, conta pro Matheus que ele vai me contar. E eu vou aqui falar, olha, gente, justamente. Eu quero dizer que lá no comunidade tal, o seu João fulano ligou e lá o trabalho tá bacana, que aí não tem problema, né, Matheus? Exatamente. Tranquilo. Onde a estrada estiver boa, a gente vai elogiar. O que é isso? Na hora. Tem que ser elogiado, concordo com vocês. O que acontece? Carmo do Paranaíba vem sofrendo com as estradas rurais há muito tempo, né? Ele estava só sendo patrolado as estradas e não feito uma base sólida de cascalho para suportar a época chuvosa. O que aconteceu? Foi gerando um excesso de poeira na época da seca, e agora, quando choveu, virou atoleiro para todo lado. As empresas começaram a ter muita dificuldade de transitar. E isso vem, a gente sabe que as chuvas, ninguém tem culpa das chuvas, Leite, mas... soja, ração, sal, insumos, nós estamos falando disso. Exato, e os produtores rurais, né, começaram a cobrar, que é normal, é natural que você que é usuário dos serviços públicos cobre serviço público adequado e eficiente. E começou a cobrar. Quando a estrada, o asfalto lá de Quintinos se rompeu e houve a interrupção total, as cobranças da população de Quintinos se intensificaram, porque eles ficaram isolados, né? Ilhou, né? Ilhados lá. Os empresários começaram a ficar muito preocupados como é que ia fazer ali a sua logística, né? E nada mais natural, Braz Paulo, do que as cobranças se intensificarem nesse momento, né? A gente está falando de empresas que movimentam ali muitos caminhões, muito insumo, muito material. Então, é natural que as pessoas fiquem mais preocupadas, fiquem mais ansiosas e cobrem mais, né? E um prefeito que não suporta receber uma cobrança, entregar uma solução, na minha opinião, ele é um total despreparado para atuar naquele cargo. E foi isso que aconteceu. A gente entende, então, que nós temos as questões que foram colocadas, mas também nos comunicaram aqui que houve um rebate, né? Dizendo que a oposição, além de atrapalhar o trabalho, no caso do prefeito, ela teria inclusive feito se perder um recurso, uma verba, que era para um determinado campo, né? Me parece que um campo de futebol ou quadra, eu não me inteirei bem desse assunto, mas esse assunto chegou até mim. Ô vereador Múcio, o que é isso na verdade? Tipo assim, veio um recurso e a oposição impediu o prefeito de realizar a obra? Foi isso que aconteceu? Não, Braz Paulo, não foi. Votaram nada contra disso. na Câmara? Não, o que foi? Não foi nada disso. Vou te explicar com o maior prazer. Em primeiro lugar, só destacando que o prefeito ele atacou não foi a oposição, porque o Leandro e a grande maioria do pessoal da Agroquintinos foram apoiadores do prefeito, né? Trabalharam para o prefeito, então aquela atitude agressiva foi contra apoiadores dele, não contra oposição, só para deixar bem claro. E naquela
conversa que ele teve aqui com o Matheus na sexta-feira, ele fala, e está gravado, e já foi reproduzido lá na cidade, que o Distrito de Quintinhos perdeu uma verba de 850 mil por culpa da oposição, que está fazendo um trabalho de atrapalhar. Isso não aconteceu. O que aconteceu de verdade, eu estou aqui com a documentação para mostrar, é que em 2018, o deputado Newton Cardoso Júnior destinou uma verba de 350 mil reais para adequação do campo de futebol do Distrito de Quintinos. O campo de futebol já existia, já tinha um terreno. E o que essa verba foi? Foi para fazer uma adequação, um melhoramento, construir vestiários, arquibancadas, fazer as cercas e entregar para a população uma estrutura melhor. Quando a verba chegou, que foi para ser executada a obra, o campo de futebol estava em nome da associação lá de Quintinos, que é uma associação que cuida dessa parte do esporte. Então, por meio de legalidade, foi detectado que a prefeitura não poderia executar uma obra pública em um terreno particular. E isso está correto, é verdade, não Sim. pode mesmo. Então, o que foi a sugestão? A Associação de Quintinos faz a doação do terreno para a prefeitura recebe a propriedade e aí a prefeitura pode sim fazer o campo. Um recorte. É um terreno baldio, sem valor, um negócio escanteado, ou nós estamos falando de repente, porque Quintinos tem um valor imobiliário. Isso eu sei. Então nós estamos falando de um terreno, vamos dizer assim, perdido, ou nós estamos falando de um terreno que tem um valor comercial? Não, é um terreno excelente, que tem um alto valor comercial, muito bem localizado dentro do Distrito de Quintinos e um terreno muito amplo, uma área grande. Então, assim, tem muito valor comercial. E esse foi o grande problema. Quando esse terreno foi recebido pela prefeitura, o prefeito, agora que eu estou falando com as minhas palavras, na minha visão, ele cresceu o olho nesse terreno e o que fez? Fez um projeto diferente do que a população de Quintinos queria. Diminuiu as medidas, as dimensões do campo de futebol, jogou o campo em um cantinho do terreno, dessa forma aqui, que foi o projeto que foi para licitação, e deixou 2 áreas vagas que ficaria à disposição da prefeitura. Obras públicas, em tese. Isso. O que acontece? Quando a população de Quintinos, a população e não a oposição, a população de Quintinos viu esse projeto, a população não concordou. Então, na verdade, a população não participou da construção do projeto em si. Ela só viu pronto. Em nenhum momento. Não houve audiência pública, não houve acesso, participação da população, porque isso não é natural lá na cidade mesmo, não. A gente já sabe. Mas pensavam que ia conseguir fazer e ninguém ia ficar sabendo. Quando vissem, já estava construído. E existe um ou 2 vereadores que foram eleitos por Quintinos, só para eu ter uma noção política desse processo? Um vereador, Rubinho de Quintinos, do PSDB, foi eleito por Quintinos. Entendi. Então, e ele seria hoje, então, provavelmente da base do prefeito? Da base do prefeito. Então ele não participou dessa fiscalização? Ao que parece, não, porque durante todo o percurso ele não se manifestou. Quando a população viu que o campo tinha sido reduzido e áreas em volta tinham sido destinadas ali para a prefeitura, a população se revoltou e não quis esse campo com esse projeto. Foram ao prefeito. O prefeito gravou um vídeo dizendo o seguinte: erros acontecem, nós erramos, nós vamos corrigir o projeto. Eu tenho um vídeo aqui, se vocês quiserem depois a gente mostra. Que foi um erro e queria corrigir. Quando eles foram tentar corrigir o erro, o projeto já estava aprovado na Caixa Econômica Federal e não foi possível mudar o projeto. Então, o que aconteceu? A população não quis a execução desse projeto mal feito, conforme os anseios da população, e o prefeito desistiu. Falou, então não faço, e perde a verba. Ah, perdeu a verba? Perdeu sim. Por quê? Porque o prefeito, não foi erro no projeto, foi um projeto feito, inclusive aprovado, mas sem ouvir a população. Foi um projeto pessoal. O prefeito quis, porque ele pensa que é ele que manda, vou fazer do jeito que eu quero, eu sou prefeito, eu que mando. E a população bateu o pé, falou, não, aqui nós queremos o campo que vai atender a população, não vai atender a vontade do prefeito. E por isso a verba foi perdida. Quando eu comuniquei ao deputado Newton Cardoso que essa verba
tinha sido perdida por esses motivos, o deputado ficou muito triste, porque quando ele destinou essa verba, ele tinha ido a Quintinos, visto a situação do campo, e ele tinha comentado que Quintinos merecia um campo de futebol adequado, porque aquela população ali, ela era diferenciada, né? É uma população muito forte. Você pensa que Quintinos, a forma que o prefeito tratou a população de Quintinos naqueles áudios, para quem não conhece, acha que é uma currutelinha, que é uma... Não é de jeito nenhum. Quintinos é quase uma cidade. Quintinos tem potencial para ser uma cidade. Ela tem uma estrutura de cidade, né? Sim, sim. Eu já estive em Quintinos. Exato. Então é isso. É isso. Então, assim, a verba foi perdida, não foi por culpa da oposição, foi porque a população não aceitou o prefeito executar um projeto pessoal lá dentro de Quintinos. Aqui, chegou uma dúvida. Aí o nosso ouvinte coloca a palavra impeachment. Eu não sei se caberia impeachment, cassação, mas vai que esse decoro realmente a Câmara entenda o que algum cidadão ele tem que fazer a denúncia, né? Qual é o trâmite normal dentro do que rege lá a lei orgânica de vocês e o próprio regimento interno da Câmara de Vereadores? Vocês são 11 vereadores. Eu acredito que até a base do prefeito deve ser uma base confortável, porque da forma que você fala que ele age, as coisas acontecem, eu estou imaginando, né, que a base dele deve ser maioria. Mas mesmo sendo, né, oposição e sendo minoria, você vê possibilidade, você vê espaço para que algo aconteça e que dê desdobramentos esses áudios e esses outros acontecimentos? É muito importante a gente falar nisso, Braz Paulo, que eu quero deixar bem claro aqui para a população é o seguinte: eu sou contra impeachment ou cassação de mandato por causa de governo ruim. Governo ruim, eu acho que a gente não é motivo para cassação. O povo muda depois de 4 anos e põe um bom. O problema é que lá no Carmo o governo está sendo ruim desde o começo. E por ter essa base confortável que você citou, ele nunca se preocupou em melhorar, em entregar, em ser eficiente. Sempre se preocupou em agir de forma despótica, de forma ditatória, autoritária, brigando, procurando inimigos. E sempre veio dando certo. Apesar de eu ser contra o impeachment para governo ruim, chega um ponto que extrapola todos os limites do razoável, que é o que está acontecendo lá no Carmo. Eu te citei aqui 4 incisos infringidos por este prefeito da nossa lei orgânica do artigo 89. Governo ruim eu até que tolero, mas ilegalidade extrapola o limite da razoabilidade, e essas atitudes do prefeito com certeza dão margem ampla para um processo de cassação de mandato. Porque o que fala o nosso artigo 89 da nossa lei orgânica? Que é infração política administrativa, punível com a cassação do mandato e julgado pela Câmara dos Vereadores. E aí no inciso 10 fala que atitudes em desacordo com a dignidade e o decoro do cargo. Essas atitudes que o prefeito teve aí nesses áudios estão claras, de clareza solar, que são totalmente incompatíveis com o cargo. Então, dá margem sim para um processo de cassação. Logo em seguida, no artigo 89, inciso 10, aí tem o parágrafo 1º, que fala que qualquer cidadão pode fazer a denúncia na Câmara, indicando os fatos e as provas. Quando o cidadão faz essa denúncia, a lei também fala que se essa denúncia for feita por um vereador, o vereador fica impedido de votar no processo de cassação, caso seja aberto. Mas aí, seguindo o cidadão fazendo a denúncia, o presidente da Câmara, na reunião subsequente, tem que abrir. Ele é obrigado a aceitar a denúncia. Pelo menos a fazer a leitura da denúncia. Ele pela lei, ele é obrigado a levar a plenário na primeira reunião, fazer a leitura da denúncia, formar a comissão processante, que é formada por 7 vereadores, sorteados entre os desimpedidos, no caso lá os 11 vereadores, se não tiver nenhum impedido de votar, sorteado 7, formada a comissão inclusive processante. O presidente ou fora o presidente? Sim, os 11 vereadores. O sorteio da comissão é formado pelos 11, são sorteados. Forma-se a comissão processante, onde vai ser eleito o presidente e o relator. Essa comissão terá 10 dias para apresentar um relatório
baseado nos fatos e provas que serão analisados, e aí vai ser levado a plenário e o plenário vai decidir se o relatório é aprovado ou não e se o processo de cassação segue ou não. E o próprio relatório ele vai apontar se o processo deve seguir ou não. Isso. E ele pode ser vencido, como ele pode ser referendado pelos outros vereadores, né? Exatamente. Uma vez o relatório sendo pela cassação e sendo referendado, inicia-se o processo. O relatório aprovado, o processo se inicia. Nesse momento, o prefeito já é suspenso, de acordo com o artigo 90 da nossa lei orgânica. O vice assume e aí o prefeito vai ser citado para apresentar a sua defesa, né? As testemunhas vão ser ouvidas, é como se fosse um processo judicial mesmo, só que os procedimentos são pouco diferentes só que os juízes, nesse caso, são os vereadores. Isso. É interessante, só fazer um recorte, eu participei de algumas comissões que foram comissões processantes, ora como presidente, ora como relator. Os vereadores, gente, indiferente de qual município, eles têm essas 3 funções. Nós conhecemos mais o legislar e o fiscalizar, mas dentro do município, até mais forte do que uma questão judicial, é o vereador em caso de um processo de cassação de um mandato. Por quê? Porque isso já está resguardado em vários julgamentos anteriores. Inclusive, quando da cassação de mandatos de vereadores dentro da Câmara Municipal de Patos, todos que entraram na Justiça, os juízes, inclusive, davam ali a seguinte questão: olha, não vou nem analisar o fato. Não vou analisar aqui se é ou se não é. Se cumpriu o rito, se foi definido, aquele poder, o legislativo municipal, ele é soberano nesse assunto. Exatamente, Braz Paulo, e é interessante que o Decreto-Lei 201 de 67, ele faz essa definição. Existem os crimes de responsabilidade que estão no artigo 1º do Decreto-Lei 201, que estes sim são julgados, são denunciados pelo promotor e julgados pelo juiz. São processos judiciais. Mas esses crimes de responsabilidade, eles estão todos capitulados no artigo 1º do Decreto-Lei 201. Já o artigo 4º deste mesmo decreto, ele fala dos crimes, das infrações político-administrativas, que estas são julgadas exclusivamente pela Câmara. E tem essa grande diferença. As infrações político-administrativas, os juízes e o juiz de direito não tem competência para julgar. Quem é competente é somente os vereadores. Tanto é que você comentou um assunto e me parece que o senhor é advogado, né? Sou advogado também. Fala com muita tranquilidade desse tema, aonde nós temos, inclusive quando as contas do município são para ser aprovadas ou não, elas vão lá no TCU, mas elas vão também para a Câmara Municipal para serem referendadas. E eu me lembro de um debate onde uma vez eu era vereador à época e por questão ali de 50 e poucos reais, quase que as contas de um determinado prefeito foram reprovadas. E nós entendíamos que ali, na verdade, não houve à época nenhum tipo de mácula, maldade, mas foram questões contábeis que alguém errou. Houve um erro, mas não houve, vamos dizer, crime. E o senhor citava de questões ali que talvez no Tribunal de Contas, no caso do Estado, não da União, desculpa, ele também possa encontrar alguma coisa para trás. Tem alguma coisa do Tribunal de Contas que o senhor acha que pode dar problema quando essas emendas impositivas não foram pagas, ou também não seria para tanto? Isso não é argumento para o tribunal? Então, o tribunal, esse é o problema, Braz Paulo, o tribunal não fiscaliza isso. As emendas impositivas, elas são emendas dos vereadores e se torna infração política administrativa o não cumprimento. Pode ser que o tribunal, veja que existem essas emendas e pode cobrar isso aí, mas... Ele vai pedir uma explicação, né? Mas acredito que nesse caso,
Porque também já existem jurisprudências, definições de tribunais de que as emendas impositivas, elas não são facultativas do prefeito executar ou não, porque o prefeito, o orçamento, o planejamento orçamentário, ele pode ser modificado ali de acordo com a conveniência e a oportunidade da administração, mas as emendas impositivas não. O próprio nome já diz, elas vinculam o gestor. Ela é como um recurso que fosse para pagar um salário de professor, para comprar uma merenda. Ela vincula o gestor. Quer dizer, aquele Exatamente. recurso, ele não é um recurso em tese que vai ser arrecadado. Aquele recurso está previsto para um gasto que você não pode deixar de gastar. Ele é imperativo ali. Exatamente. Então, assim, infelizmente essas emendas não foram cumpridas e muita coisa que o prefeito vem afrontando a lei, violando a lei, e chega um ponto que foge do limite do razoável e providências têm que ser tomadas. Ô Matheus, doutor César tá na linha aí? O professor Braz, que a gente ser imparcial ao máximo possível e dar a voz a todos, eu entrei em contato com o doutor César para saber da possibilidade dele participar conosco. Sim. Aqui no programa de Tudo Um Pouco. Então, agora, para você que está nos assistindo na live, você acompanha a nossa conversa pelo WhatsApp da Rádio Clube 98. Eu cumprimentei o doutor César, disse quem estava falando, ele me cumprimentou, disse que estava à disposição, e aí eu falei, né? O vereador Múcio está participando do programa, o senhor gostaria de falar ao vivo? Seria para o senhor se defender das posições e também das declarações dos últimos dias. O senhor gostaria de participar? E aí o doutor César afirma que não sabe das posições do vereador e que ele precisa ver o que ele está dizendo, talvez amanhã participe do programa, aí ele diz, sem que ele veja ou ouça o que ele disse, não teria sentido. E aí eu encaminhei o link da nossa entrevista que está começando agora ao vivo, e o doutor César está em uma reunião com o deputado Zé Vitor, por WhatsApp. Por isso, então, não é possível a participação do doutor César aqui no programa de Tudo Um Pouco. Eu fiz essa interrupção, é só para a pessoa que está, para você, para quem está nos assistindo na live, a gente está com milhares de pessoas assistindo, para que vocês possam observar que e não que a gente esteja sendo parcial. Vocês estão ouvindo o líder da oposição e não estão ouvindo o prefeito? Eu entrei em contato com o prefeito, liguei por telefone fixo, eu posso até ligar aqui no fixo agora para o ouvinte perceber. Infelizmente o prefeito está nessa reunião com o deputado Zé Vitor e não pode participar. E por isso, então, a gente fez o contato. E a gente continua, então, essa conversa com o vereador Múcio, que se colocou à disposição até mesmo para conversar com o prefeito no ar. Por isso, então, eu fiz essa intervenção. Professor Braz, pode continuar. Não, mas é perfeito, porque em outras oportunidades, né, a nossa função aqui, né, enquanto imprensa, é ouvir. O julgamento político, ele é feito pelas pessoas que votam, pelas pessoas que estão na comunidade. Porque o que nós estamos vivenciando aqui é o que se vivencia nos municípios, né? Quando você está na condição de político, dependendo do que você fala, dependendo da atitude, do que você faz ou deixa de fazer, vira assunto. E é inevitável. Quando a gente tem a questão de concorrer a uma eleição, disputar voto, quando você assume um compromisso político, a questão da crítica é ônus do processo. Por vezes você vai ser, vamos dizer, elogiado, e por vezes você não vai ser bem tratado, não vai ser aceito, porque alguma opinião sua, uma determinada posição vai contrário àquilo que a população deseja. E a gente sabe e entende que isso é do processo, não é isso, Matheus? Exatamente, professor. E vamos aqui então para a interação com o ouvinte. Perfeito, vamos lá. Sim, fique à vontade. Quero te parabenizar, Matheus, parabenizar o professor Braz Paulo também, por essa brilhante imparcialidade, por essa atitude brilhante de ligar para o prefeito, mostrando isso aqui só dá credibilidade para todos nós, para essa rádio, e essa imparcialidade de vocês dá orgulho da gente estar aqui. Muito obrigado por você ter feito isso, e porque a população, é muito importante a população ver essas atitudes. Lá na Rádio do Carmo, eu já convidei o prefeito por 4 vezes pra gente debater na rádio, porque ele tem um costume lá, ele vai na rádio e cria historinhas enganosas e não aceita ser contraditado. Então ele nunca aceita conversar comigo ao vivo, por quê? Porque ele tem um costume de contar muita historinha que não são verdadeiras. E aí eu tenho a verdade, como eu tô te trazendo a verdade aqui, ele fica extremamente incomodado com a verdade.
Então, assim, mas é bom a gente mostrar isso para a população. Quero te parabenizar e te agradecer por essa atitude. Obrigado, vereador. A gente está aqui à disposição de qualquer ouvinte. O ouvinte pode participar conosco. E eu vou registrar, então, aqui a participação dos ouvintes pela nossa live do Facebook. A Ellen Cristina está participando conosco, mas só em 2021, aqui os comentários estão subindo bastante. Quem está participando? A Ellen Cristina Barcelos, a Dilza Faria de Andrade, o Marcelo e a Carla Costa. Vamos tirar esse cavalo de lá. A Ellen Cristina Barcelos, o bodão agora cai. Marelo e Carla Costa, esses áudios ofendeu a todos nós. João Vitor Souza, Marelo, passa na Agro para assinar a folha dos depois. As pessoas estão interagindo entre si. Roseli Lagares participando, Rita Moraes também, Ellen Cristina, a Sumaque Azevedo, descendo aqui algumas palavras, e só gosta de xingar em telefone mesmo. Prefeito do Carmo, a Geisler Carolino participando também, o Renir Ribeiro Silva, vai rasgando, doutor Múcio. Aqui também a Roseli Lagares participando conosco. Vem aqui em Quintinos, estamos com saudades de você. O Alex Prado, pior prefeito que Carmo do Paranaíba já teve. César Comunista, a participação do ouvinte aqui na Rádio Clube 98. Por nossa live, a gente registra a participação, é claro, do ouvinte. Lembrando que a gente tentou um contato com o prefeito de Carmo do Paranaíba também aqui na Rádio Clube 98. E a gente continua, daqui a pouquinho eu vou para as participações do WhatsApp. Professor Braspal. É isso aí. Múcio, vendo aqui as pessoas, inclusive, muito feridas, quando você ouviu os áudios pela primeira vez, você já percebeu que esse negócio ia render muito, ou você acha que seria só mais alguma questão ali meio que, estava destemperado, bipolar e tal, passou, mas parece que para a população dessa vez foi diferente. O que foi esse clique? Foi o peso das palavras? As pessoas estão meio chateadas, tá sem estrada, tá sem isso, tá sem aquilo, a gente está num momento de pandemia. Será que a paciência das pessoas está um pouco menor também para essa questão política? Qual foi a sua percepção? A minha percepção, Braz, foi justamente que foi uma afronta muito grande contra a população. Foram palavras muito pesadas, dirigidas a um povo, a uma comunidade, e que a maioria apoiavam o prefeito. E então, assim, quando um líder, que a gente espera que o líder vai trazer soluções, vai trazer esperança para a população já está desgastada com as estradas, desgastadas com as perdas. Nós estamos aí tentando sair de uma pandemia que trouxeram perdas incalculáveis, foram vidas, foram prejuízos materiais, foram muitas coisas. Então, assim, já está todo mundo ali desgastado. E ainda uma população ter que suportar um líder, um prefeito, fazer o que ele está fazendo, se torna insuportável. Houve um sentimento, eu entendi o que você quis dizer. Então, na verdade, uma comunidade que, digamos assim, apostou e a coisa não virou, é como se fosse um sentimento de traição, e o ser humano não tolera isso, né? Exatamente, não tolera, é um desrespeito. Braz Paulo, eu vi na entrevista, na última manifestação do prefeito aqui na rádio, ele fala o seguinte, que ele se julga muito honesto, muito transparente, e ele fala assim: eu não adulo ninguém, eu gosto, eu não gosto. O povo está acostumado com esse político que adula. Não, o povo está acostumado com políticos que, no mínimo, respeitam o povo, né? Ninguém tá pedindo adulação, não. E o Leandro, lá de Quintinos, ele não estava pedindo para ser adulado, não. Ele estava pedindo apenas que o prefeito cumprisse o papel dele. Tava pedindo nada demais. Então, assim, é inadmissível que um prefeito, ao ser cobrado, tenha atitudes desse nível. Ele tenta jogar a culpa na oposição. Ainda que fosse a oposição, Braz Paulo, é injustificável essa atitude. O prefeito ele tem que estar preparado para lidar com os problemas da cidade, para enfrentar as situações difíceis. Não é explodir e mandar todo mundo ir para aquele lugar, aquele inferno de lugarzinho, aquele bando de filho não sei o que daquele lugarzinho, inferno daquele lugar, bando de vagabundo que roubou a cidade durante 12 anos. O troco vem, ou seja, promete vingança. No final desse áudio ele fala com clareza: eu vou deixar esse áudio para jogar na cara desses vagabundos, pode deixar que o troco vai vir. Ou seja, além de desrespeitar a população, o prefeito ainda promete uma vingança para a população de Quintinos. Ou seja, me espere que ainda vai vir mais. Isso é inadmissível, isso é inaceitável. E outra coisa,
ele se julga muito honesto, e não estou falando aqui que o prefeito é desonesto. Ele falou também na entrevista com o Matheus, no dia que ele conversou com o Matheus, que ele tem muito caráter. Se tem caráter e é muito honesto, aí que essa atitude não se justifica. E honestidade não é virtude acima da média, não. Honestidade é uma virtude, é uma obrigação de um político. O político ser honesto, ele não se torna melhor do que os demais, não. O político ser honesto e ter caráter não dá a ele o direito de humilhar, de desrespeitar, de xingar as demais pessoas, não. Então, é isso que a gente não entende. Tudo bem que seja honesto, que tenha caráter, mas aonde isso gera o direito de você se dirigir a um cidadão da forma que ele se dirigiu ao Leandro? Aonde gera um político de caráter e honesto e transparente, onde gera o direito dele se dirigir à população de Quintino, as mulheres de Quintino, aquele bando de filho de não sei o quê, as mulheres de Quintino se sentiram ofendidas. Ah, chamou minha mãe de puta, chamou minha mãe disso, aquilo. Entendeu? Tem pessoal lá mais tradicional, mais antigo, que quando ouve essas palavras... Isso dói, né? Dói lá no fundo da alma. Então, assim, quando você afronta um povo, quando você afronta uma comunidade, você extrapola todos os limites do razoável. A lei já foi extrapolada, como eu mostrei aqui. Então, acredito que em breve nós estaremos que ter posicionamentos de pessoas que foram atingidas, como eu acho que a gente tem que ter o posicionamento do vice-prefeito, dos vereadores da base, porque independente de ser de Quintinos ou não, vereadores que concordarem com esse posicionamento... Os vereadores já se posicionaram? Os da base não. Aí, publicamente não. Então, assim... O seu lado deve estar apertado, hein? Então, eu penso o seguinte, que ainda que não seja de Quintinos, se algum vereador de Carmo do Paranaíba der guarida e apoiar essas atitudes, eu sinceramente vou lamentar, porque o prefeito pode ser o que for, mas essas atitudes elas têm que ser rechaçadas, elas têm que ser punidas, porque o prefeito cita também, ele na entrevista ele citou lá, teve uma câmara toda presa, aquele bando lá não sei o que foi preso. Realmente, em Carmo Paranaíba teve alguns políticos presos, eles pagaram pelos erros deles. E outra, e eles já pagaram. O prefeito não é melhor do que ninguém, não, porque a partir do momento que você comete um erro, você paga pelo seu erro, tá pago, tá tudo certo. Não é porque eu não cometi erros como aquele outro político que eu me torno melhor a ponto de querer humilhar, de querer expor, de querer ridicularizar alguém que errou. Muita gente erra, paga pelo erro e tá tudo certo, muda às vezes. Pior é o prefeito que errou e foi incapaz de pedir desculpa, diz que xinga e xinga de novo e xinga quantas vezes precisar. Será que ele se sente melhor do que os outros cidadãos? Eu fico pensando assim, de onde que ele tira essa noção de que o fato dele ser honesto dá a ele esse direito Doutor de xingar? Múcio, uma das questões que me ocorreu, e obviamente eu não conheço ali as entranhas da política carmense, o prefeito, quando ganhou, né? Talvez essa forma de governar, ele ganhou tipo com 80% de vantagem, 90%, não teve adversário nem que passou perto. Por isso que ele tem esse vigor, essa força nas palavras, não teve adversário pro prefeito, e daí tipo, ninguém conseguiu alinhar nada. Como é que foi um pouco dessa história da campanha? Porque ele veio de uma reeleição. Né? O que faltou? Foi tão bom o primeiro mandato que fez com que passeasse nesse último? Só um minutinho, vai responder depois do intervalo, que nós temos que faturar aqui. Fique em sintonia. De tudo um pouco, volta já. Campanha SOS Chuvas. A CEMIG e o Servas estão apoiando a população mineira afetada pelas chuvas. Serão coletados água mineral, alimentos, itens de higiene pessoal e limpeza e roupas de cama e banho. Consulte os pontos de coleta para doação em cemig.com.br ou nas redes sociais. As famílias atingidas contam com a sua solidariedade. Transformar vidas com a nossa energia. CEMIG, Servas. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Classificado Tintim, 30 anos, criando oportunidades de bons negócios.
negócios. Você que está precisando de uma grana extra, sabe aquela bike, aquela geladeira, aquela TV? Você que está precisando vender seu carro ou alugar a sua casa, precisa arrumar um emprego? Faça seu anúncio nos classificados Tintim, sua melhor oportunidade para conseguir uma grana extra. Os classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp e nem Facebook, tá? São todos falsos. Só tem o site classificadostintim.com.br. Classificados Tintim, anunciou, vendeu, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro, só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Estamos apresentando na Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Muito bem, você está acompanhando uma entrevista ao vivo com o vereador Múcio, líder da oposição em Carmo do Paranaíba. E também estamos falando, para você que está sintonizado ou que chegou agora aqui na Rádio Clube 98, estamos falando sobre a polêmica envolvendo o prefeito de Carmo do Paranaíba, doutor César, após a divulgação de áudios nas redes sociais, em que o prefeito de Carmo do Paranaíba está um pouco exaltado. E isso tem gerado uma repercussão negativa para o prefeito de Carmo do Paranaíba e uma polêmica na cidade. E a gente vai reproduzir então o trecho da entrevista do Dr. César, do prefeito de Carmo do Paranaíba, que foi concedida ao vivo na sexta-feira, aqui no programa de Tudo Um Pouco, aqui na Rádio Clube. Vamos ouvir. Nesse nível mais transparente possível, a gente tenta então um contato com o prefeito de Carmo do Paranaíba após essas declarações dadas. Segundo ele, foi a oposição que o deixou um pouco irritado. Vamos tentar mais uma vez, né? O contato com o prefeito. Oi, doutor César, boa noite. Boa noite. Tudo bem, doutor? Tô joia. É o Matheus Alves aqui da Rádio Clube 98, só pode falar agora? Ixi, com gosto. Prefeito, chegou uns áudios aqui pra gente, o senhor ficou assim, nos áudios o senhor tá bravo com o povo que parece que é um pessoal que é da oposição, um povo que pisa no calo do senhor aí. Prefeito, o que aconteceu pro ouvinte poder entender? Vamos lá, como é que é o seu nome? É Matheus Alves. Matheus, vamos lá. O negócio é o seguinte: primeiro, as pessoas acham que por ser prefeito você não é humano. Por ser prefeito você não tem suas paixões, seus vícios, seus defeitos. A gente tem. A gente se irrita, a gente apela, a gente sofre, a gente chora, a gente ri. Muito bem, então o que acontece? Eu tô de saco cheio dessa oposiçãozinha chifrinda aqui, que perdeu a eleição depois de 70 anos de história, ficar com um grupinho de WhatsApp, minando o trabalho bem feito que a gente tem feito. Eu tô de saco cheio desse bando de gente que não é homem, que não consegue assumir o papel que tem que ser feito. Por que eu tenho que aguentar grupinho anônimo, enchendo o saco, minando um trabalho sério, honesto e transparente que a gente tem feito? A minha raiva, o meu ódio em relação a esse tipo de gente, porque eu vou falar uma coisa pra você. Esse bando de vagabundo roubou nessa cidade 12 anos, ninguém se escandalizou, ninguém falou nada, e esses mesmos vagabundos aqui ainda quer dar as cartas da política daqui do Carmo. Por que alguém que manda o outro tomar no cu ou manda o outro ir pro meio do inferno, o povo fica escandalizado desse jeito? Por qual motivo? Por que eu tenho que aguentar tudo caladinho? E vou falar mais pra você. Fica à vontade. Nós estamos com as máquinas na estrada até 7 horas, máquinas na estrada até amanhã, ao longo do dia, talvez até o domingo. Nós estamos contratando empresas terceirizadas. Eu não tenho como arrumar uma porra de um guarda-chuva em cima da cidade e impedir que a chuva caia. Eu percebo que Minas Gerais inteira está numa situação infinitamente pior do que a nossa. Por que eu tenho que aguentar o cara me encher o saco, falar que eu sou o pior prefeito da cidade porque eu não consigo arrumar a estrada quando está chovendo? Apelo para muita gente que se estão olhando aí na rádio. Vou aproveitar e dizer: eu disse tudo o que disse para essa oposiçãozinha chinfim, pequena, medíocre, de um bando de gente safada que roubou. Inclusive tem pai de vereador, tem pai de vereadora que roubou a cidade inteira e fica me torrando a paciência.
Sou um homem que eu tenho por caráter assumir tudo que eu falo e tudo que eu faço. Para esse bando de oposiçãozinha chinfrim, falo, e se precisar falar amanhã para eles, eu falo de novo. Tem nada a ver com a comunidade de Quintinos. Eu nasci lá, eu sou de lá. Prefeito, existe mais ou menos um planejamento ou uma intenção de quantos meses vai para ser feita a manutenção ali da estrada de Quintinos? A gente sabe que o vice-governo... Acabamos de fazer reunião com o pessoal do DR. Acabamos de fazer. O problema é que o brasileiro, por cultura, ele acha que o poder público tem que ser uma varinha de condão e resolver os problemas do povo da noite pro dia. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Nessa rádio, trabalho sério do secretário Maciota, do secretário Paulo Vitor, nós estamos incansavelmente. Prefeito, eu vou vídeos daí de Patos na questão da coleta do lixo. Se o povo do Carmo acha que a situação aqui está ruim, tem que ver a situação de Patos muito mais delicada, com desabrigado, com o rio cheio, com um problema muito mais sério. Então nós temos um planejamento feito na semana passada, já decretamos estado de emergência, estamos contratando empresas terceirizadas para cuidar das estradas no menor tempo possível. Não adianta eu falar para você que eu vou gastar um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano. Nós não sabemos disso. O que existe sim é planejamento. O que existe sim é frustração, é raiva. Esse povo não consegue aceitar que perdeu a eleição para mim. Planejamento e trabalho tem, honestidade tem. Eu estou há 5 anos, não tem um processo no Ministério Público. Esses vagabundos daqui do Carmo, foi gente presa, foi prefeito preso, foi ex-prefeito preso, foi uma Câmara inteira presa, e o povo vai escandalizar porque eu mando o sujeito pro meio do inferno? O que é maior? Mando mesmo. O povo está acostumado com político que alisa, que adula, que gosta, que acontece. Eu não gosto. Eu sou humano, só que eu tenho vergonha na cara para assumir minhas posições. Prefeito, e como que tá? A oposição tem mais atrapalhado o avanço de Carmo do Paranaíba do que ajudado? Como que tem sido? Ela tem atrapalhado em algum projeto? Assim, a prefeitura manda para fazer suplementação da folha de pagamento. Tem vereador que fica de pirracinha 1 semana para não liberar a folha de pagamento, para falar que a culpa é do prefeito. Essa é a sua resposta. Você vai julgar se isso é atrapalhar ou isso é ajudar. Nós quase perdemos uma creche, porque o vereador estava se apegando a detalhe de que o algarismo que deveria ter era 84 metros quadrados e estava 94 metros quadrados. Quase perdemos uma creche por causa desse tipo de coisinha, de picuinha. Aí o povo fala assim, por que o Carmo não vai para frente? Por que a Lagoa Formosa é bom? Por que o Arapuá é bom? Por que Patos é bom? Por que o Carmo anda para trás? Porque a politiquinha daqui não quer. E eu derrubei essa porcaria desse tipo de gente e esse povo não aceita. Essa é a questão. Prefeito, para o ouvinte poder entender, o senhor pertencia a um outro grupo político ou o senhor entrou na política para derrubar o grupo que já estava? Sim, eu fui candidato em 2016 pelo PMDB. Quando eu percebi que a moça do PMDB que me trouxe para a polícia estava fazendo um esquemão lá dentro da prefeitura, mandei todo mundo embora. Em 2 anos, tentando salvar a situação. Aí o que acontece? Eu saí do PMDB, em 8 meses nós formamos um partido, filiamos, montamos aliança política e depois nós formamos chapa de vereador e ganhamos a eleição. É isso que esse povo, porque esse povo achou que ia comprar eleição, esse povo achou que ia pagar gasolina e o povo ia votar neles. Não é assim que a política funciona mais. Nós temos um presidente que mostrou o caminho da política, nós temos um governador que mostrou o caminho da política e aqui também não é diferente. O povo está acostumado com um político que mente. E eu não minto. Eu tenho as minhas posições, as minhas opiniões em relação à oposição. Que se diga isso. O meu dissabor, a minha raiva, a minha frustração, o meu ódio não é da comunidade Quintinos, até porque eu sou de lá. É daquele bando de gente safado de oposição de lá que fica... Pra você ter uma ideia, o pessoal de Quintinos, a oposiçãozinha chinfrim de lá, fez Quintinos perder 850 mil reais de um projeto de um campo de futebol. Nós devolvemos o dinheiro porque o povo lá não queria o projeto como estava. Você tem uma ideia do tamanho da mentalidade de algumas pessoas.
Lamentável, prefeito. O prefeito, aproveitando a oportunidade, o microfone está aberto, o senhor pode falar, fica à vontade. O que o senhor quiser falar, o senhor pode ficar à vontade. Existe algum anúncio, alguma verba que o senhor conseguiu, algo para Carmo do Paranaíba, para ser anunciado, ou que está para ser anunciado nos próximos... Não há como, nós pegamos o nosso orçamento, deslocamos para a manutenção das estradas. Nós deslocamos a partir de segunda-feira, que a Câmara vai votar o orçamento, quase R$300 mil somente para contratar empresa para manutenção de estrada. Porque o que me dá raiva, as pessoas acham que a gente que é prefeito, a gente que é político, esse povo acha que a gente fica dentro de casa, vendo novela, vendo jornal. Não é assim que funciona, não. Eu e a minha equipe, os meus secretários, estamos dia a dia. Nós tivemos máquinas até ontem, 7 horas da noite, trabalhando para desobstruir estradas. Eu não tenho culpa se chover 100 milímetros por dia durante 20 dias. Eu não tenho culpa se a estrada desmoronou. O que o povo quer? Que eu vou lá, coloco que eu fique na frente para não desmoronar em cima de mim, para segurar? Eu sou humano. O povo brasileiro tem que entender que a política mudou. O esquemão da roubalheira acabou. O esquemão de adular quem eu não gosto acabou. Eu gosto, não gosto. Podem ter certeza de uma coisa: sou destemperado? Pode até ser. Sou franco demais, graças a Deus. Sou verdadeiro, graças a Deus. O meu caráter me determina que eu seja dessa forma. Não roubo, não trapaceio, e vou falar uma coisa para você. Já vai ser 6 anos de uma administração transparente, ética, que não tem nenhum processo, ao contrário desse bando de vagabundo que roubou essa cidade 12 anos. Doutor César Caetano, prefeito de Carmo do Paranaíba, na linha conosco. Eu quero agradecê-lo. Eu insisti bastante porque esses áudios chegaram... Deixa eu dizer pra vocês, eu sou uma pessoa transparente. Vocês nunca vão ficar sem resposta. Nunca. A imprensa dessa região e dessa cidade nunca vai ficar sem resposta. Nunca. O que é, o que não é, não é. Não sou uma pessoa de fugir ao que eu falo, faço as posições que eu acredito e que eu tenho no meu coração. Sou verdadeiro porque eu sou um homem que tem caráter. Não adulo quem eu não gosto. Oposição daqui é chinfrim, cega, míope e corrupta. O senhor é ao estilo Bolsonaro e Calil em BH, por exemplo? Ué, não sei, se falar a verdade é o esquema deles, então eu sou. Tá certo. Prefeito, eu quero dizer que eu me coloco à disposição, sempre que eu tiver alguma coisa, que quiser falar, esse programa e a Rádio Clube 98 está à sua disposição. Eu recebi aqui o telefone do senhor, irei mandar uma mensagem pro senhor agradecendo por essa entrevista, por isso então o senhor vai ter um contato direto com o apresentador aqui do programa. Muito bem, e essa foi a entrevista que a gente realizou com o prefeito de Carmo do Paranaíba, ao vivo aqui na Rádio Clube. Tentamos muitas vezes até conseguirmos. E agora ele citou alguns pontos, vereador, que eu quero saber do senhor. E aí, de certa forma, isso me deixou até um pouco revoltado. Por exemplo, ele cita a questão do projeto da folha salarial da prefeitura, que mandou para a Câmara, e aí os vereadores ficou nas palavras do prefeito, ficou de picuinha lá e não votou o projeto de aumento salarial dos servidores. Pô, peraí, os servidores merecem um aumento salarial, mas o que de fato aconteceu? Ô, Matheus, não foi aumento não, foi o pagamento da folha salarial. Foi suplemento. O suplemento, isso. Fui eu que tirei o projeto de pauta. Por quê? Porque foi um projeto de suplementação para a Câmara de mais de R$1 milhão para pagar a folha, e porque faltou orçamento naquela dotação de pagar a folha. E eu precisei de conferir as dotações e ver de onde estava saindo o dinheiro. Isso é o papel do vereador. Mas o prefeito estava acostumado a mandar dentro da Câmara. Na gestão passada, na gestão anterior dele, antes de eu ser vereador, o prefeito mandava dentro da Câmara. Ele mandava o projeto e tinha que aprovar do jeito que ele queria. Então, assim, ele não admite o vereador fazer o trabalho dele. Eu tirei o projeto de pauta para analisar, isso é meu trabalho, né? O salário dos vereadores não atrasou. Dos vereadores não, desculpa, dos servidores não atrasou, mas eu fiz o meu trabalho. E ele ficou indignado porque poderia ter atrasado os salários
dos servidores públicos. Mas só o fato dele ter que mandar suplementação para a Câmara já mostra uma incompetência dele em planejar o orçamento, porque folha salarial... Não foi suficiente, né? A folha salarial dos servidores públicos, ela é previsível e ela tem que estar planejada no orçamento para pagar o ano inteiro. O que aconteceu? O prefeito, por incompetência dele de fazer a gestão desse planejamento, dessa folha, não tinha dinheiro para pagar, faltou o dinheiro e ele teve que mandar o projeto de suplementação. Então, assim, só dele ter que mandar um projeto de suplementação, ele já está errado, porque ele não planejou o orçamento. E depois, achar ruim um vereador pedir vista e desempenhar o papel com responsabilidade, aí já não tem nem palavras para falar. Essa outra questão. Antes de só repassar para a próxima questão, teve um outro ponto também que falou que, com relação à creche, que quase perdeu uma creche, de 84 para 94. Isso. Essa questão da creche é a mesma coisa. O prefeito mandou o projeto de lei para desafetação de um terreno para construir uma creche. Só que o projeto de lei foi errado para a Câmara. O projeto chegou lá errado. O terreno onde ia ser desafetado, as medidas do terreno estavam erradas. E ele estava acostumado com vereadores que nem liam os projetos de lei, simplesmente aprovavam do jeito que ele queria. E eu peguei para ler. Quando eu fui ler o projeto, eu vi que o terreno, as medidas do terreno estavam diferentes das medidas do texto da lei. Nós, vereadores, nós não podemos aprovar uma lei errada. E no caso de desafetação de equipamento público, o croquis da planta do imóvel, ele faz parte integral da lei. Então, o que acontece? Eu falei que estava errado e que teria que corrigir. Tanto estava que a Secretaria de Obras pediu o projeto, corrigiu, reconheceram o erro e depois mandaram corrigindo. E aí nós aprovamos, mas quase perdeu mesmo, mas quase perdeu por incompetência deles e por fazer os negócios errados. E depois fala que vereador fica procurando pelo em ovo, vereador fica com picuinha. Não, o vereador está fazendo o trabalho dele responsável, porque se nós tivéssemos aprovado o projeto de lei errado, igual ele mandou, ele ia estar aqui falando assim, esses vereadores são incompetentes, nem lê, aprova coisa errada. Você entendeu? Porque na secretaria ou no ministério depois é travado. Você entendeu? Então, assim, a gente não entende as loucuras e o cara erra e não assume que errou e tenta jogar a culpa em outras. Ele cita também a questão do campo de futebol lá de Quintinos. A gente sabe que o campo só trouxe toda a documentação. Se quiser mostrar depois posteriormente, quando estiver explicando, fique à vontade. Com as plantas, tudo muito bem definido. O prefeito alegou que perdeu uma verba de 850 mil por conta de picuinhas da oposição. O que de fato aconteceu com a estrutura desse campo de futebol de Quintinos? Essa estrutura do campo eu até já expliquei, mas vou repassar aqui. Foi uma tentativa de enganar a população. O prefeito não mente, né? Como no áudio dele, ele fala que ele não mente, que ele é uma pessoa transparente, e o que faltou lá em Quintinos foi exatamente transparência. Como ele não mente, eu vou só corrigir, ele não mentiu não, ele só passou uma informação errada. A verba foi de 350 mil e essa verba foi destinada pelo deputado federal Newton Cardoso Júnior em 2018. Ao tentar fazer um projeto que ia atender aos interesses pessoais do prefeito e do seu grupinho político, a população de Quintinos não aceitou a construção, a execução do projeto da forma que o prefeito quis fazer. Não houve transparência do projeto, como ele fala que o governo dele é muito transparente. Faltou essa transparência para a população de Quintinos participar do projeto e aí inviabilizou a execução do projeto. Isso aconteceu, a população de Quintinos está lá para esclarecer, se precisar de lá a população pode dar as explicações. E não foi oposição, foi a população. Então ele fala que está contra a oposição. A Agroquintinos, o Leandro, não disputou política com ele. Ele fala assim, essa oposição perdeu a política, eu dirigi aquelas palavras a essa oposição chinfrim. Não, ele dirigiu as palavras ao Leandro. O Leandro não disputou política com ele. O Leandro não perdeu política para ele. Quintinos não disputou política com ele. Quintinos não perdeu política para ele. Então não é oposição, é população. E ele tenta a todo momento fazer esse joguinho de palavras para enganar o povo. E eu tenho que ficar aqui desatando os nós,
porque se a gente deixar, ele consegue enganar o povo, como já conseguiu por várias vezes. E, o vereador, agora vamos falar da origem de toda a polêmica, que é o desabamento da estrada de Quintinos. Se a prefeitura do Carmo quiser, ela pode ir lá na estrada de Quintinos e fazer aquela manutenção, ou só o DR que pode fazer essa manutenção? Lá na estrada de Quintinos é o DR. Para a prefeitura fazer, o DR teria que autorizar, mas lá a estrada ela é estadual, aquele trecho lá onde desabou, né? A prefeitura poderia atuar no sentido de fazer um desvio, né? Conversar com os produtores rurais, quem tem imóvel ali nas proximidades, para liberar uma área, para se fazer um desvio, para atender de forma precária. Igual o PO ali. Isso. Para atender de forma precária a população, sim, a prefeitura poderia atuar de forma ampla, mas ali na recuperação da BR em si, é o DR mesmo. Mas a prefeitura poderia agir de outras formas que resolveria de forma precária, mas daria passagem para as pessoas. Matheus, deixa eu só fazer um recorte. Eu não tenho compromisso político, o Múcio tem, então ele não precisa falar nada não, mas que obras chinfrim essas do estado, hein, rapaz? Eu tô bobo de ver, não tem drenagem, cara. A estrada de Quintinos não tem 5 anos que ela foi inaugurada. Não, eu tô bobo de ver, não tem drenagem. Das duas, uma. Ou o engenheiro, infelizmente, errou muito, ou não recebeu, de fato, os dados, porque existe um estudo geológico, que é feito, tanto geológico quanto dos pontos críticos, e existe uma previsão, uma previsibilidade quando tem uma chuva muito maior e etc. Mas mesmo quando extrapola muito, o dano deveria ser mínimo. Agora, o que nós estamos vendo em Minas Gerais é milhares assim, parece que passou um tsunami. Isso. Sabe, parece que o negócio não tem lógica. Como que essas obras que foram entregues, quer dizer, obras que o dinheiro público foi gasto ali. E hoje eu estava acompanhando o Edivar de manhã e ele dizia, e é verdade, o DR parece que é uma entidade que você não vê. Consegue ser pior que o DENIT, você não consegue ver uma ação de fato do DR. Eu não consegui, talvez você que tenha mais contato, eu não vi nenhuma entrevista para dizer, esse é o superintendente do DR, ele sentou nessa mesa, tá aqui com o governador. O que a gente ouve falar é assim, vai licitar. Foi uma visita contratar. O DR vai licitar, vai contratar, mas é só isso. O DR fez visitas de cortesia aos buracos das rodovias da região. Foi somente isso. Eu fico impressionado, e aí vou aproveitar também, não tem compromisso nenhum com essa pessoa, né? Como é que o governador não fica de cima e fala, poxa, DR, vamos lá, vamos agilizar, já tem a lei, vamos contratar de forma extraordinária, vamos trazer as empresas, vamos colocar aqui, é amigo do presidente, o Exército podia estar trabalhando, o batalhão de logística do Exército, ele é extremamente eficiente, tem equipamento, tem homem, tem obra, existem os projetos emergenciais, esse pessoal tem avião, tem helicóptero, tem tudo. Esse pessoal já podia estar fazendo um mapeamento. Mas assim, a impressão, quando eu olho Minas Gerais em termos da estrutura e da logística, esse pessoal tá igual peru bêbado, eles estão perdidos. Um dos argumentos que eu ouvi, que eu achei um argumento fraquíssimo, nós estamos esperando as verbas do governo federal. Cara, pode vir R$1 bilhão, se não tiver projeto, você não põe uma pedra em lugar nenhum. Não é possível que a pessoa é tão amadora assim. Já que não tem como fazer a obra, que faça o projeto, que faça os estudos, que façam as análises, que traga quem consiga fazer a coisa movimentar, conversa com o pessoal que está ali à margem. Olha, por exemplo, e aí ponto pro prefeito lá do PO, que pelo menos ele criou um ambiente aonde ele, já estamos movimentando, estamos rasgando aqui na beirada, nós vamos fazer passar, atolou porque o pessoal, infelizmente, a própria população podia passar um ônibus e passou um ônibus. Mas e carreta, se tivesse mantido ali o compromisso, caminhão vazio, carro pequeno, o pessoal estava transitando sem esse Deus nos acuda. Então, assim, eu sinto o DR é como se fosse uma entidade que não funciona e tem a leniência do governador e poderia estar usando de outros recursos, inclusive de parcerias que não são utilizadas. Parece que Minas foi pega de surpresa, como se não tivesse aqui tantos pontos que já são pontos de atenção desde os desastres anteriores, que são aqueles específicos de Mariana, Brumadinho e outras
vamos dizer assim, áreas de rejeitos que estão sob alerta. Mas não são somente essas áreas. As nossas rodovias, em alguns pontos, elas são críticas. Lembra quando você me perguntava da saturação do solo? Lembro. Dessa questão toda? Isso já está mapeado, não tem que redescobrir a roda. Eu queria saber do prefeito do Carmo, também, se o senhor estiver ouvindo, se eu puder responder, se o senhor souber, porque o prefeito de Presidente Legário conseguiu um sobrevoo de helicóptero junto à Polícia Militar no município de Presidente Legário. O prefeito de Patos também conseguiu esse mesmo sobrevoo. Por que em Carmo do Paranaíba esse sobrevoo não foi feito? É a indagação que eu faço ao prefeito Dr. César. A gente teve esse desvio provisório que foi feito e imagino eu, na altura onde aconteceu ali aquele desabamento da estrada de Quintinos, era numa curva. Então, a possibilidade de se construir um desvio ali não é muito... Eu observo que não é muito difícil. Porque eu vi que existe uma estrada vicinal que está sendo utilizada, mas que virou um verdadeiro atoleiro. E a gente entende. Por quê? São caminhões que recolhem leite, caminhões que têm que entregar ração, são caminhões pesados. Esses caminhões vão dar a volta por onde? Se a única estrada que liga o distrito de Quintinos a Carmo do Paranaíba, que estava asfaltada, desabou em um trecho. E é o que é muito envergonha essas obras do governo, porque a estrada de Quintinos, quando inaugurada, e é uma das mais belas, ficou uma das mais belas estradas. E é bonita mesmo. É uma estrada muito bonita, tem ali suas curvas um tanto perigosas, mas é claro que a pessoa tem que tomar muito cuidado. Mas é uma estrada muito bonita. E agora acontece a situação. Mas o que não pode mesmo que tenha em Carmo do Paranaíba uma oposição que faz um calo no pé do prefeito, ele é o prefeito, ele tem que agir de forma estadista, ele tem que ter paciência no nível hard, ou seja, paciência no nível 1000, e de forma alguma nada justifica. Os fins não justificam os meios, como a gente fala muito. Vereador, foi uma polêmica que envolveu o Carmo do Paranaíba na região como um todo. Envolveu como um todo, porque quando você afronta a população, quando você falta o respeito com a população, é um sentimento do povo, um sentimento que contamina a todos, né? Então é uma dor que se espalha muito rápido na população. Matheus, só fazendo um destaque aqui, que você fez a pergunta do sobrevoo, o sobrevoo lá em Carmo foi feito no sábado. Foi feito? Isso, no sábado. O prefeito conseguiu lá com a Polícia Militar e fizeram um sobrevoo aí na cidade aí onde precisava. Mas é isso aí, Matheus. A sua colocação foi muito bacana, porque não ter processo, como o prefeito cita aí, é uma obrigação, uma virtude de qualquer cidadão honrado. Não ter processo não gera o direito de se sentir melhor do que os outros, de humilhar os outros, de xingar as pessoas e de falar de um povo. Então, o fato da pessoa ter qualidade não gera direitos de você discriminar ou se sentir melhor do que os outros. E a vitória dele foi um passeio? Que foi aquela primeira pergunta que eu tinha feito lá atrás, antes do bloco? Então, essa pergunta é muito importante, porque nem se tivesse sido assim não justificaria, mas não. O prefeito, na última eleição onde ele foi reeleito com 39% da votação, ou seja, 61% da população naquele momento já estava rejeitando o prefeito e não votou nele, porque já não gostava do perfil de administração. Mas 39% foi suficiente para ele ganhar a reeleição. Então ele já tinha aí essa rejeição natural, essa rejeição que foi criada por ele, e ela foi consolidada na última eleição, onde ele foi reeleito com 39% dos votos válidos daquele momento. E o modus operandi, vamos dizer que é o mesmo, não teve mudança do primeiro para o segundo mandato. Mudou para pior, mudou para pior, porque aí é como ele fala aí de forma arrogante, que ele venceu esse grupo que dominava mais de 70 anos, então ele se sentiu legitimado pelo povo a agir da forma que ele acha que é certa. E ele piorou muito, porque agora ele age assim, ele é incapaz de pedir desculpa, de reconhecer um erro, e fala que fez e vai fazer de novo, se precisar xinga de novo, e é esse aí o prefeito que nós temos que lidar. Vereador, se Quintinos quisesse se emancipar de Carmo do Paranaíba,
Aí é um procedimento essa discussão complexo. O que Quintinos teria que fazer? Eu não sei te falar certinho qual que seria o processo para emancipar uma cidade, não. Eu sei que foi tentado aprovar uma lei na Câmara Federal. Passa que era pelo Congresso, viu, Matheus? Que era para tirar algumas cidades, né, que davam prejuízo. Cidade com menos de 5 mil habitantes iria deixar de ser cidades, iria ser absorvida por alguma cidade mais próxima. Esse projeto não conseguiu ser aprovado, mas então assim, hoje, com o quadro político que nós temos, a emancipação é muito difícil de cidades pequenas, mas eu não sei assim agora de cabeça qual que seria o processo. Seria praticamente impossível, né? Primeiro, porque o movimento hoje em termos nacionais, que o Paulo Guedes tentou muito, mas não conseguiu, seria, por exemplo, imaginar que uma cidade que tem uma prefeitura constituída e que tem lá, por exemplo, 4 mil habitantes e tenha 1.500 eleitores. Essa cidade, do ponto de vista financeiro, salvo raríssimas exceções, ela não consegue subsidiar seu próprio custo de prefeito, vereadores, obras públicas, etc. Daí, a gente tem o que nós chamamos no Brasil de uma federação, vamos dizer assim, estadual, político, né? Imperfeita. Por quê? Você é uma federação de estados, mas esses estados, na verdade, eles dependem do recurso da União. E como que é feita essa divisão de recursos? O estado que pode mais recebe menos, porque esse recurso ele vai para o estado que não tem quase nada. Então, você cria uma distorção, mas que é uma distorção que o Constituinte imaginou o seguinte: se nós não criarmos uma certa receita para os estados e municípios mais pobres, você não consegue fazer com que chegue ali uma mínima igualdade, principalmente alimentar. Nós temos que lembrar que quando a Constituição de 88 foi colocada, o Brasil estava no mapa da fome, fome extrema. Eu que sou mais jovem, eu lembro de ver as matérias lá do Fantástico, o pessoal correndo no Nordeste atrás de ribaçã, calango e etc. Então a Constituição hoje brasileira, ela foi pensada nessa dimensão. Daí também, na época, por questões políticas, muitos distritos eles foram elevados à condição de municípios. Eu acho que eu poderia citar aqui na região Lagoa Grande, que na época, né, que me parece era pertencente à época a Presidente Olegário. Só isso que em 93. Hoje, isso, exatamente, porque foi tudo fruto da Constituição de 88. E pós essa Constituição, quem conseguiu é igual um bônus. Aqueles que estão pleiteando, dificilmente eles conseguirão novamente subir dessa condição de distrito para uma condição aí de município, porque demanda um custo. A máquina custa muito cara, né, vereador? A gente sabe. É isso, é o que você falou aí, Braz Paulo, é exatamente o princípio da isonomia, né, que tá na Constituição, que o princípio da isonomia não é tratar todos de forma igual, é tratar os desiguais com desigualdade nas medidas das suas desigualdades, para você tentar alinhar as pessoas, né, e no caso os municípios. Mas é isso aí. Eu tenho aqui a participação do ouvinte no 3818-1798. O Sebastião está participando conosco. Tô ligado aqui no meu rancho, comendo uma costela de vaca e vendo o circo pegar fogo. Eita! Pegar fogo. Seca não, Paranaíba. Pergunta o vereador aí se ele é pré-candidato às eleições à Prefeitura do Carmo do Paranaíba. Não sou pré-candidato, sou vereador eleito e eu acho que nunca nem pensei nessa possibilidade até esse momento. Sou vereador, estou muito feliz com esse cargo que o povo me concedeu, me elegeu e quero sim desempenhar o meu mandato entregando o meu melhor para a população. Mas em momento algum eu estou pensando, né? Até esse momento não estou pensando e não sou pré-candidato. Eu tenho aqui a participação, Matheus, aqui é o Júlio. Esse cidadão que fala que é nosso prefeito é uma vergonha, não respeita as pessoas. Agora eu já falei, né? Quando é para não falar, quando não quer que fale o nome, manda primeiro, não fala meu nome. Mas tem muito Júlio nesse mundo, ele não sabe qual que é, não. Tem muito Júlio. Eu tenho aqui a participação também do ouvinte pelo nosso WhatsApp, 3818-1798. Vamos ouvir o Carrapicho. Ô,
Ô, Matheus Alves, boa noite, é o Carrapicho. Matheus Alves, tô ouvindo aí, você é prefeito? Esse caboclo aí é um prefeito? Isso pra mim é um jumento, sem educação. Um cara que não respeita ninguém, desse jeito aí. Ô, esse cara conseguiu ser prefeito. Ele deve, pode pesquisar, esse cara deve ter comprado muito voto aí pra ser prefeito, viu? Sem educação, cara sem escrúpulo. Que dia que um prefeito tem capacidade de usar um palavreado desse automaticamente, defamando sua própria cidade, defamando seu município. Quintins eu conheço demais, rapaz, já fui em rodeio demais aí nesse Quintins, tem muitos amigos aí e é tudo gente boa. Quintins não é vagabundo não, esse prefeito ainda até é doido. Polícia, conheço o homem no hospício, prende ele, você é doido, você pode ser prefeito não, viu? Desculpa aí, viu, vereador, o senhor tá dando entrevista aí, mas caça o mandado desse prefeito, isso não é pra ser prefeito não, você é louco, você é maluco, você tem que estar no hospício. Boa noite aí pra vocês, com Deus. Abração, Braz. Valeu. Meu amigão. Abraço, Carrapicho, obrigado por sua participação. Dudu Boca de Litro. Meu nome é Dudu Boca de Litro, Matheus. O Júlio é o candidato aí. Deixa eu te falar o que é que ele tá querendo. Ele tá querendo aparecer, ele quer mídia, você entendeu? Então, eu tô te falando aqui que eu sou o cara mais polêmico que cai em Paranaíba. Matheus, eu vou te falar a verdade aqui, um cara igual esse aí, cara, ele tem que ter papa na língua. Ele é doido, eu sou mais doido que ele. Do jeito que ele pensar, eu sou mais doido. Aí tem os comparsas dele, então manda ele matar pra todo mundo aí. Se cai em Paranaíba, vai. Participação aqui do Boca de Litro, participando conosco. Eu tenho também a participação do ouvinte pelo Facebook, facebook.com/Rádio Clube 98.3. A gente já caminha para o encerramento desta entrevista, dessa participação aqui do vereador Múcio. Eu tenho aqui também a Sumaica Azevedo. Nossas mães, no geral, ele chamou todas as mães da população de Quintinos de putas, não só a mãe do Leandro. A participação do ouvinte, a gente tem o Adriano Freitas, o Paulo Célio participando conosco pela live, o Valbert Barbosa também participando conosco. Quem também está participando é o Paulo Célio, a Eliana Rodrigues, me corrigindo, obrigado, eu agradeço muito a correção, porque eu não havia visto, eu vi fotos somente do prefeito de Presidente Olegário e de Patos sobrevoando as suas cidades, suas respectivas cidades. A Eliana Rodrigues sobrevoou, disse que viu as máquinas da prefeitura trabalhando, mas na verdade as máquinas eram uma ação dos produtores rurais e empresas pagando para liberar as estradas. O Valbert participando conosco aqui também, a Ellen, a Neila também participando, o César. Eu não tô nem aí com a estrada, antigamente nós precisava de médico, não tinha. Hoje em dia que você precisa de ir no hospital, tem 2 doutores para nos atender. Eu dou mais valor nisso do que em uma estrada. Tá dizendo aqui a participação do ouvinte. Neila Abadia, pior vereador que já existiu no Carmo. Daqui ela participando conosco com relação aqui, são vários comentários no Facebook, então eu tô lendo por alto, viu? A Joyce Cristina, pois é, eu acho que o que vai ganhar em primeiro, porque ele tá com o povo, não tá escondendo, e tá trabalhando sim, porque ele tá defendendo nós e ele é a nossa voz. Enfim, as pessoas estão em discursos acalorados na nossa agora live. O pessoal virou partidário, contrapartidário. Exatamente. Né? A favor do prefeito, contrário. Matheus, pode ler os que tiver contra mim aí, que tá tudo certo. Isso aí faz parte. Eu tenho aqui eu tenho muita participação e aí as pessoas estão interagindo entre si nos comentários da live. Para o ouvinte poder entender, eu vou citando aqui os nomes. Valbert Barbosa participando, tem mais participação, alguns contrários, outros tecendo críticas ao vereador mesmo. Isso, aqui tá tudo certo. Eu nunca tive a pretensão de agradar todo mundo, e a gente sabe que principalmente quando a gente faz uma oposição ou fala a verdade, como eu tô falando aqui, a gente fere alguns interesses e é normal que as pessoas falem e tá tudo certo. Eu não apelo não, viu, pessoal? Pode falar, pode expor o pensamento,
e eu não vou xingar vocês e não vou apelar, porque eu sei respeitar a população, inclusive os que não gostam de mim. Muito bem, o Valbert participando aqui conosco. Eu sou a favor do Dr. Múcio. Aqui o Luiz Ricardo Oliveira Dias não tem uma obra para apresentar. Vanderlei nos Estados Unidos assistindo a gente, vamos verificar então. Tem muita gente comentando a todo momento. Aqui a participação do ouvinte. Aqui falando com relação a uma participação aqui da Neila, pior vereador que já existiu no Carmo. Imagino que seja em referência ao senhor. Tudo bem, obrigado, Neila, por você compartilhar a sua opinião aqui com o pessoal. A Joyce Cristina, pois é, eu acho que o que vai ganhar em primeiro, porque ele tá com o povo, não tá escondendo, tá trabalhando sim, porque ele tá defendendo nós e a nossa voz. A Joyce está defendendo o senhor. Vamos verificando aqui. Aqui a Neila continua participando. Esse vereador deveria parar de cachorrada e trabalhar para rotina eleição, porque pelo jeito ele não ganha nunca mais política, fica só insultando o prefeito. Ellen participando conosco também. Eliane, não é possível emancipação hoje, existe uma lei que proíbe, mas é possível desmembramento e se unir a outro município. A participação aqui do ouvinte, eu tô verificando aqui, tô lendo esses comentários aqui agora. A Marlene Moraes, boa noite. Educação é bom e o César não tem. A Sumaica Azevedo, isso aí, Múcio, respeito cabe em qualquer lugar. João Pedro Barcelos, parabéns, Múcio. A Valéria Luiza, muito bem, Múcio, sempre muito bem educado. O Chiquinho Francisco Santos, como ocorreu no âmbito federal, estadual e agora municipal, alguns gostam e apoiam as irregularidades, roubos e outras coisas. Por isso surge em todo o país esta oposição que não pensa na população, e sim no bolso. O povo não é bobo. O Valbert Barbosa, tem vídeo meu aí nessa história, sou o Valtim Turco. A Jéssica Luiza participando conosco, parabéns, Múcio. A Deise Oliveira, cabe educação na política, é o que não está tendo. A Maria Queiroz, boa noite, Matheus. Excelente entrevista. Múcio, você está defendendo o ponto de vista de todos nós, bancada da oposição. A Dilza Faria de Andrade, parabéns, doutor Múcio. William Andrade, a pior gestão que já passou no Carmo. Moisés Marques, parabéns, Múcio Moreira. A Adriana Freitas Alves, parabéns, Múcio. Clênia Oliveira também, parabéns, doutor Múcio, pelo esclarecimento. E são muitas as participações chegando a todo momento. As pessoas estão interagindo entre si na live também. O Valbert Barbosa, pior prefeito da história. E são muitos comentários. A Adriana Silva, nesse governo não tem escadinhas e corrupção. Escadinhas, eu imagino o que seria escadinhas. O Denis Quintinos está sem representantes. O Renir Ribeiro Silva, até que enfim apareceu um vereador que tem coragem de defender a população, tem peito. O Marcelo e a Carla Costa, parabéns, Múcio. Adriana Silva, rachadinha. Então deixa eu ler aqui novamente, Adriana, me desculpe. Nesse governo, aqui o comentário da Adriana, ela falou então que nesse governo não tem rachadinha e nem corrupção, com relação defendendo ao prefeito da cidade. O Valbert Barbosa, nós aqui da comunidade Bravinhos somos oposição, pior prefeito da história. E o Fabrício Marley, muito mimimi, juntando tudo não vale nada, tá dizendo o Fabrício Marley. João Pedro Barcelos, aguardamos o prefeito César aqui na comunidade para uma reunião sobre as estradas. É a população cobrando. Adelso Oliveira, trem que não podia existir é reeleição. Então, há muitos comentários com relação à entrevista de hoje e também, é claro, parabenizando, discordando do ponto de vista. A gente sabe que vai ter gente que vai apoiar o prefeito, vai ter gente que vai ser contra o prefeito, enfim. A Roseli Lagares, parabéns, Múcio, representando a população. O Luiz Ricardo Oliveira Dias, Adriana é sogra do prefeito. Então não dá para Adriana tecer críticas ao vereador Múcio, né? Porque aí... Faz parte, Matheus, faz parte. O Matheus, destacando aí, Luiz Ricardo Oliveira Dias, é vereador, ex-presidente da Câmara lá, nosso parceiro. A Mayra Queiroz, vereadora lá, tá conosco, tá no nosso bloco.
todos estão fazendo um trabalho brilhante lá na cidade, viu? Tanto o Luiz Ricardo Bomba quanto Mayra Queiroz, que está participando aí com a gente. Aqui a participação da Neila, não tô puxando saco de ninguém, só acho que deve largar dessa cachorrada. Eu não sou eleitora do César, só estou dando a minha opinião. E toda a opinião que tá chegando aqui a gente tá registrando. Ô, Neila, eu te agradeço aí a sua participação, mas o que eu estou fazendo aqui é tentando esclarecer para a população e não deixar vocês serem enganados com esse discurso que foi feito aqui pelo prefeito e que eu estou mostrando aqui que muita coisa que ele falou não condiz com a realidade. Então, assim, eu respeito a sua opinião, mas eu não vejo como cachorrada, até porque o Matheus ligou pro prefeito, deu oportunidade para ele participar com a gente. Esse programa aqui é de uma seriedade ímpar. Então, assim, agradeço a sua participação, mas te digo, nós estamos a favor do povo e esclarecendo para a população a verdade. Muito bem, eu tenho mais comentários chegando aqui na nossa página. O Cid Souza, eleitores do Bolsonaro reclamando de educação. Helder Braga, ao invés de ficarem nessa cachorrada, deveriam entrar num acordo e resolver os problemas da população. A Adriana concordando aqui com o comentário do Reni, dizendo que do Luiz Ricardo, dizendo que ela é sogra do prefeito, né? E tá aqui então, ambos respondendo. Aqui a Maria de Lourdes Silva Rodrigues, parabéns doutor Múcio, prefeito irritado e usando palavrões, lamentável. Mayra Queiroz, respeito é o princípio de todas as relações saudáveis. Como mulher, vereadora e presidente da UVB, Mulher, estou indignada da maneira como a mulher carmense tem sido tratada pelo executivo. São várias passagens. Aqui também a Ellen dizendo, eu só acho que o prefeito não deveria ter usado essas palavras, porque na escola não ensinamos este vocabulário. Parabéns, vereador Múcio, por nos representar tão bem, a Roseli, a Jéssica Luzia, a população está muito bem representada, parabéns, Múcio. Matheus, fiz um vídeo, vocês mostraram, sou o Valtim Turco e falo o pior prefeito da história. Valtim, o vídeo, a gente reproduziu só áudios, chegaram muitos áudios pra gente na sexta-feira e a gente reproduziu milhares de áudios aqui ao longo de todo o nosso programa, viu? Não fala meu nome, Matheus, queria ver debate dos dois, doutor César e Múcio. Doutor César gosta de dar tapa em mesa, fica bravo. Aqui quem está participando pediu para não falar o nome. Olha, eu vou mostrar na live de novo, porque para que as pessoas possam ver que a gente tentou um contato com o doutor César, ele disse que está em reunião com o deputado Zé Vitor. Aqui, vamos então, vou colocar aqui na tela para que você que está nos assistindo possa verificar que nós convidamos o doutor César para participar do programa. Então, aqui ó, em tempo real, vou colocar aqui o meu WhatsApp na tela. Vamos então aqui colocar, cadê? Aqui a participação, vamos lá. Você está acompanhando isso em tempo real, muito bem. Para você que está acompanhando, a gente convidou o doutor César, aí você pode verificar nas mensagens, a gente convidou o doutor César para participar dessa conversa. Ele disse que precisava verificar quais são as posições do vereador Múcio e por isso não podia participar, além de estar em reunião com o vereador Zé Vitor. Você está vendo aí agora na live, eu estou selecionando e está de cor um azul mais forte na live. Por isso, então, não é possível. E tem aqui também o comentário do ouvinte. Eu vou ler o comentário, vou parar de compartilhar a tela, voltar para nossas imagens, para ler o comentário. Matheus, o prefeito respondeu certo. Além de ser prefeito e humano, não tem duas caras. Me responde por que os áudios da conversa do lado do Leandro ninguém ouviu. E outra, ninguém escuta o que não quer sem motivos. E eu quero dizer ao Múcio que ele não pense que o povo que elegeu o César está morto, que não está. Se é guerra que ele quer ver, ele vai ver. E manda ele aproveitar bem esses outros 2 anos de mandato, porque ele é a certeza que ele nunca mais será eleito. Porque se é para falar de baixaria, ele como advogado, está em primeiro lugar quando se apaixonou pelo prefeito. A vida é do Múcio e o prefeito não tira ele dos seus pensamentos. Meu nome é Amanda. Se tá ao vivo, leia. Estou assistindo. Tá ao vivo, Amanda. Aqui a participação. E aí, Matheus, fala para o prefeito pisar aqui na Praça de Quintinos e falar o que ele falou em áudios na mídia. Aqui a participação também do Sebastião participando. O que está chegando a gente está reproduzindo. Chegou aqui agora um áudio do Boca de Litro novamente. Vou reproduzir o áudio e a gente já caminha para o encerramento e o senhor faz as considerações, vereador. O programa aqui é o mais
imparcial possível, e tudo que o ouvinte fala e registra a gente roda aqui no ar. Vamos ouvir então Dudu Boca de Litro. Esses aí, vou te falar aqui, esses aí que puxa saco da coisa errada, é os que trabalham na prefeitura. É os babão, velho. Ah não, gente, para de ser palhaço, para de ser burro. Não é possível que o povo é burro desse tipo. Até quando Carmo Paranaíba vai ficar desse tipo, gente? Ó, doutor Múcio, pode contar comigo aí, ó. O que der e vier, a pessoa tem que ter educação. A pessoa não pode ser ingrata desse tipo também, não. Viu? Aqui eu tô com você agora, o que der e vier. Eu não ia entrar nesse meio aí também, não, mas agora o bicho pegou. É a participação do ouvinte. E aqui pra gente encerrar no Facebook, Ana Maria, 2 eleições e bons candidatos a prefeito como Fausto e Danilo. Valéria Luiza, coitado do Múcio, vai ter que colocar abafador. A boca suja só sabe gritar e xingar mais nada. O Cid Souza, Bolsonaro, Apocalipse, Fome, Peste, Miséria, Apocalipse, Bolsonaro 2022, desrespeitador de mulheres. O Múcio fala da nossa luta também. É o Valtim Turco de Bravinhos. Júlio César, parabéns, Múcio, tem que esclarecer pro povo. A Adriana, participando também aqui conosco. Que pena que não teve o mesmo exemplo do seu pai, tá aqui respondendo. Enfim, as pessoas estão... Mateus, o Júlio César que participou aí é vereador também lá no Carmo, é atual presidente da Câmara lá dos vereadores. Aqui tá chegando uma participação aqui que pede para não ser identificada. Enquanto ele digita, o Sebastião tá aqui. A cachorrada tá muito boa. Pode continuar. Parabéns, doutor Múcio. Um alô para o Brás Paulo e para o Carrapicho na sintonia. E as participações, então, são essas. Eu quero agradecer o senhor por ter colocado a cara a tapa, né? Para poder falar, vir aqui e esclarecer. O senhor que veio, e tá chovendo muito. Eu recebi uma ligação agora lá de pertinho de Rio Paranaíba, dizendo para falar que tá chovendo muito lá, mas que o povo tem que ficar atento. Lagoa dos Estulanos, isso mesmo. Lagoa dos Estulanos é no Carmo Paranaíba. É um então é isso mesmo. Que tem lá perto da cachoeira. É muito dizendo bom, que tá chovendo muito, então pro povo de Patos ficar atento, pro rio não encher muito. E enquanto, vocês estão dando voz às pessoas que não fazem nada para agregar em Carmo. Só tem roubo e processos, algo que todo mundo viu na mídia. Esse vereador só sabe fazer coisa para travar o Carmo. Só insinua que tem coisa errada e nunca provou nada. Aí ele pediu para não se identificar. Mas é como eu mostrei. Ô, Matheus, isso aí, eu quero fazer um destaque nesse comentário aí. Eu desafio essa pessoa a apontar uma coisa errada que eu fiz, um desvio que eu fiz. Então, assim, não pode se generalizar. Eu não tenho nada de imoral no meu mandato, é meu primeiro mandato, meu primeiro ano como vereador. E eu desafio essas pessoas aí a apontarem alguma coisa de errado, alguma coisa que eu fiz contra a cidade. Esse assunto aí de travar projetos e travar prefeito, eu já te expliquei aqui, isso não existe, isso aí é intriga do grupinho lá do prefeito, porque é a única coisa que eles têm para falar, para tentar me desgastar, mas pelo jeito não estão conseguindo. E aqui ele segue, essa pessoa que pede para não se identificar, a gente respeita, caso tenha algum tipo de xingamento, a gente não lê. Porque aí tem que dar nome aos bois, né? Mas aí ele pediu aqui para não se identificar e, todos da bancada da oposição fazem isso e, como sua maioria da Câmara, irá travar tudo na cidade. Aí fica enganando com o discurso que estão trabalhando por Carmo. Trabalhando por Carmo veio em negrito. Pois é, Matheus, isso aí também é mais, a gente tem que esclarecer para a população. À vontade. Essa fala desse participante aí é mais um engano, deve ser alguém da equipe do prefeito. O ano passado não foi travado nenhum processo do prefeito, nenhum foi travado. Tudo que foi para a cidade foi aprovado lá na Câmara. Então, assim, esse discursinho de que os vereadores da oposição estão travando o prefeito, ele é falacioso porque eu peço a esse participante, aponte um projeto nosso que foi travado ano passado, nosso não, do prefeito. Ele não vai ter para apontar. A participação, e lembrando, o 3818-1798 está liberado, a gente tentou um contato com o prefeito, imagino eu que ele ainda esteja em reunião com o deputado Zé Vitor, por isso não atendeu. E se possivelmente quiser participar em outro dia, sem que tenha alguém no estúdio, algo nesse sentido, fique à vontade. É a participação aqui então do ouvinte. Classificado Tintim, 30 anos, criando oportunidades de bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, sabe aquela bike, aquela geladeira, aquela TV? Você que está precisando vender seu carro ou alugar a sua casa, precisa arrumar um emprego? Faça seu anúncio nos Classificados Tintim, sua melhor oportunidade para conseguir uma grana extra. Os Classificados Tintim não possuem grupos de WhatsApp nem Facebook, são todos falsos, só tem um site, Classificados
classificadostintim.com.br. Classificados Tintim, anunciou, vendeu. 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda segurança nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Classificados Tintim, anunciou, vendeu. Vou ser o mais claro possível. Vou tentar um contato aqui com o prefeito, vou ligar agora para ele, porque do jeito que o povo tá falando, parece que a gente não tentou entrar em contato com o prefeito, né? Vou ligar aqui, os senhores estão acompanhando e vou colocar no ar. Aí se o prefeito atender e quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Porque a gente não tá aqui para defender ninguém e quer a verdade e, claro, quer que o ouvinte tire as suas próprias conclusões. Tô ligando então, são 9h31. O Bolsonaro vai tirar essa rádio do ar, tô vendo isso agora, porque a Voz do Brasil tá atrasada. Então, a gente tá tentando, tá chamando. Para você que tá sintonizado conosco. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a... Tentou, né, Matheus? A gente tentou e todo mundo ouviu. Não quero que me identifique. No dia que o Carmo não tiver essa briga política, o Carmo vai melhorar. Me passa o número do Múcio, tá pedindo aqui, depois eu verifico aqui a respeito. E eu tenho aqui também a participação do Júlio Caneco. O Júlio Caneco participando conosco também. Vamos ouvir o Júlio Caneco aqui participando. Vamos ouvir então a participação do Júlio Caneco. Meus parabéns, doutor Múcio. Você tá mais do que certo. Você tem que apoiar o povo do Carminho, porque isso não é coisa dos prefeitos fazer, não. Eu acho que o prefeito tinha que respeitar mais as pessoas. Que ninguém é cachorro, não. Ô, Caneco, obrigado aí pela participação e pelas palavras. Giovanni Gonçalves, boa noite. Já morei em Carmo do Paranaíba, uma cidade ótima. Acho que não é assim que resolvem as coisas. E obrigado, vereador, mais uma vez por ter participado conosco aqui do De Tudo Um Pouco. Lembro que este programa está aberto e esta emissora está aberta para o senhor para falar qualquer coisa, esclarecimentos, falar de coisas boas para Carmo do Paranaíba, que graças a Deus a Rádio Clube 98 e a FM Liberdade e a 99 FM são as emissoras aqui do Sistema Clube. Tem uma audiência massiva lá na cidade. Abraço para todo mundo que me ouve na Liberdade e que estranhou o Matheus mais nervoso, do Matheus que gosta de tomar cerveja na Liberdade, mas o Matheus é jornalista também e também é locutor do outro lado. Obrigado, vereador, e obrigado, professor Brás Paulo. Bom demais, e foi uma oportunidade. Lembrando que é importantíssimo que o contraditório é sempre bem-vindo, né? O vereador Múcio falou disso muito bem. E numa próxima oportunidade, seja o prefeito, talvez um líder do prefeito, alguém de Carmo do Paranaíba, que queira vir até os estúdios do Sistema Clube, da Clube 98, vai ser muito bem-vindo. Agora também a gente tem o limite da hora, já era para ter começado a Voz do Brasil há muito tempo. Vereador, fica à vontade. Obrigado pela presença e participação. Obrigado, Brás Paulo. Obrigado, Matheus. Para mim é uma honra ter podido participar aqui com vocês. Vou mandar um alô aqui de 1 minuto. Quero só mandar um alô, um abraço aqui para Dona Sebastiana, na pessoa da qual eu cumprimento todas as pessoas do grupo Carmo Original. Mandar um abraço aqui também pro Toninho do Forró, na pessoa da qual eu cumprimento todas as pessoas do grupo do Forró. Um abraço pro Valtinho lá de Bravinhos, na pessoa da qual eu cumprimento toda a comunidade de Bravinhos e as demais comunidades rurais. E um grande abraço para o Leandro lá de Quintinos, na pessoa da qual eu cumprimento toda a população quintinense. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, os que me apoiaram e os que não gostam de mim também. Muito obrigado, gente. Isso aí faz parte. E talvez com as críticas de quem não gosta eu vou poder melhorar e ser cada dia melhor. Muito obrigado e eu estou à disposição, pessoal. Esse programa ele tem uma tradição, vereador, e o professor Brás Paulo sabe muito bem dela. Ele caba, mas não caba. A gente tem uma participação na linha que quer demais falar com o senhor, então a gente coloca. Alô, boa noite. Oi, boa noite. O vereador já te escuta, assim como o professor Brás Paulo e a nossa audiência. Boa pode noite, ficar à vontade. pode falar. Ô, doutor Múcio, aqui é o Valtinho do Bravinho. Ô, Valtinho Turco. Queria parabenizar a sua coragem, seu trabalho, e queria parabenizar também esse programa que tem esclarecido e dizer para todo mundo aí que eu acho que a gente teve uma pequena queda. Caiu, né? Voltou. Ô, Valtinho, pode continuar. Quero te parabenizar também pelo seu trabalho.
à frente da comunidade aí de Bravinhos, por todo o seu empenho em defender sua comunidade, e obrigado aí por tudo, por você estar participando e por essa luta que você faz aí em favor do povo e da comunidade aí de Bravinhos. Muito obrigado. Obrigado, Matheus, pela oportunidade. Eu que agradeço a participação do ouvinte. Agora sim, obrigado, professor Blas Paulo, ao vereador Múcio. A gente encerra o programa de Tudo Um Pouco e, na sequência, a Voz do Brasil. Fomos ao ar em nome de Deus e, é claro, em nome de Classificados Tintim. Classificados Tintim, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios. Vender e comprar com toda a segurança, é claro, só nos Classificados Tintim, que está apto a publicar qualquer tipo de edital. Que Deus te abençoe, te guarde, proteja. Obrigado pela sintonia. Amanhã tem mais aqui no De Tudo Um Pouco. E é claro, esse programa vive de polêmica. Eu te espero amanhã, a partir das 17h30. Até lá!